queridos irmãos, como vocês estão? No dia 15 de maio foi comemorado o Dia da Família, o Dia Internacional da Família. E estamos vivendo um momento tão diferente, né, de tudo que já vivemos. Mas eu gosto muito da colocação do autor aos Hebreus, quando ele, em um único versículo, fala de uma maneira tão legal sobre uma família, a família de Moisés. Moisés nasceu numa época muito difícil, numa crise. Os meninos estavam condenados à morte. E os pais de Moisés, eles juntos, em família, eles conseguiram uma estratégia e esconderam o bebezinho durante 3 meses. Foi uma força-tarefa. Não foi só a tarefa da mãe. Ela precisou de toda a família. Eles não sabiam ainda direito o que seria, né, como seria o futuro de Moisés. Mas eles tinham certeza que aquele menino não era uma criança comum. E toda a família se envolveu naquele momento difícil. Imagina manter a rotina da casa. O pai tinha que manter a sua carga horária de trabalho, tinha que sair de casa para trabalhar. E os filhos, Miriam e Arão, eles tinham que manter a casa, manter a arrumação da casa, lavar roupa, tinha que ir ao rio lavar roupa. E que eu fiquei assim achando uma coisa muito interessante é que era segredo, então segredo não poderia ser contado para ninguém. E eles tinham que manter o máximo da rotina dentro da normalidade. Então, Joquebede, enquanto estava de resguardo, aqueles primeiros 40 dias, eu acho até que não foi tão difícil, porque um bebezinho dorme mais tempo, né? Então, a mãe era exclusiva, ela precisava daquele tempo para se recuperar do parto, então ela dava mamar e Miriam tinha que cuidar das roupas. Não havia fralda descartável. Quando o bebê fazia pipi, molhava tudo. Imagina o volume de roupa que Miriam tinha que lavar. E ela tinha que ter sempre uma resposta na ponta da língua. Porque ela estava lavando mais roupas, ela estava indo mais vezes ao rio. E cadê a mãe? Cadê a mãe dessa menina? Onde está? Então ela tinha que responder logo de pronto. Não poderia levantar suspeita, porque toda a população estava já autorizada a exterminar os meninos dos hebreus. Todo bebezinho que eles identificassem e que fosse menino, jogava no rio. Então tinha que manter esse segredo e tinha também que manter a rotina da família. E aí, todo mundo, todos eles participaram dessa força-tarefa. Ninguém ficou de fora, cada um tinha a sua tarefa. E o bebê não podia chorar. E bebê chora. E o choro do bebê é agudo, vai longe, se ouve longe. E a casa teria que estar acima de qualquer suspeita. Ninguém poderia desconfiar que ali tinha um bebezinho. E um bebezinho menino, havia um decreto. E os pais não temeram o decreto do rei. Isso que é legal, não é? Os pais acreditaram, eles organizaram a família e toda a família participou do projeto em todas as fases. Tanto é que depois que Moisés libertou o povo, Arão, um pouco antes, né, quando Deus chamou Moisés, explicou tudo que iria acontecer, deu todas as estratégias, ele colocou Arão como porta-voz de Moisés, né? Então estava ali o irmão dele, sempre com ele. E Moisés cumpriu seu propósito, porque todos nós nascemos com um propósito. E aí você pode até me perguntar, até questionar, poxa, mas cumprir o propósito com a família que Moisés teve, uma super mãe, uma irmã que era praticamente a segunda mãe, um irmão parceiro. Você pode imaginar, poxa, eu não tenho uma família funcional. A minha família não é assim. Como cumprir os propósitos de Deus com uma família disfuncional?
Olha, no mesmo capítulo, o autor aos Hebreus cita Jefté. Jefté tinha uma família que era o oposto da família de Moisés. Jefté tinha uma família disfuncional. O pai teve um relacionamento extraconjugal. E para complicar a situação de Jefté, a mãe era uma garota de programa da época. E quando Jefté, foi crescendo, os irmãos foram crescendo, os irmãos não quiseram que ele herdasse nada da família. E aí aconteceu um fato assim muito drástico, muito terrível na vida de Jefté, porque os irmãos expulsaram e ele praticamente fugiu. Ele teve que fugir dos irmãos, ele foi morar em outra cidade. E quando ele foi morar em outra cidade, surpreendentemente ele se tornou uma pessoa maravilhosa. E o mais incrível é que Jefté teve as suas emoções saradas. Ele teve as suas potencialidades afloradas. Ele se tornou uma pessoa muito popular, muito conhecida e muito competente. Tanto é que os irmãos dele o convidou para resolver um problema que eles estavam enfrentando. E não era um problema familiar, era um problema que ia além da família, era um problema da nação. E aí Jefté volta com uma autoestima muito boa, muito centrado em tudo que ele estava fazendo e reconhecido, não só pelos irmãos, mas pela nação. E o mais interessante, Jefté, ele formou uma família e uma família funcional. Mas nesse mesmo capítulo, no capítulo 11, nesse mesmo capítulo que fala de Moisés com essa família super funcional, também cita como um herói da fé Jefté, e no mesmo versículo ele fala de Sansão. E Sansão, completamente diferente da realidade de Moisés, realidade de Jefté. Sansão teve pais excelentes. A mãe de Sansão não poderia ter filhos e ela já sabia qual era o propósito. Ela foi informada: olha, você vai engravidar de um menino e esse menino vai libertar o povo. Ele tem uma missão específica, mas tem um protocolo. Você tem que seguir o protocolo. Na gestação você vai ter uma conduta, durante a criação dele você também vai ter uma conduta, vai ter que seguir direitinho, passo a passo. A mãe de Sansão seguiu o protocolo. Ela não infringiu nada do protocolo, ela fez tudo certinho. O pai de Sansão também fez tudo certinho. Mas Sansão, deslumbrado, creio eu, com aquela força toda, com aquele potencial todo, com aquele diferencial, porque ele era diferente, dos outros meninos, dos outros rapazes da idade dele, da época dele. E aí, Sansão não tinha uma conduta linear. Sansão vivia altos e baixos na conduta. E ele cometeu um erro fatal. Ele não honrou seus pais, ele não deu a devida honra aos pais, porque se ele tivesse dado, ele tinha obedecido, A mãe dele aconselhava, falava: meu filho, você não pode se misturar, meu filho, você não pode pegar moças de outras nações para se casar, meu filho. E ele ouvia, ele era um filho que ouvia, mas não seguia. Ele no seu impulso, ele tomava as suas próprias decisões. Até que um dia ele teve a única oportunidade de cumprir o propósito. Mas para cumprir o propósito, ele precisou doar a sua vida. Ou ele vivia como escravo, ou ele cumpriu o propósito e não tinha mais o direito a continuar vivendo.
Mesmo assim, ele cumpriu o propósito. Ele perdeu o direito à vida. Ele poderia viver mais. A história de Sansão poderia ser diferente. Mas ele cumpriu o propósito. Como ele quebrou um mandamento, né? Ele não honrou os pais. E aí, ele perdeu o direito à vida. E você? Você tem uma família funcional? Que legal, cumpra o seu propósito em família, envolva a sua família nos projetos de Deus para você. O seu chamado individual e o propósito de Deus na sua vida pessoal, faça isso em família, construa, né? Valorize a sua família, não desperdice tempo, aproveite agora esse tempo em família e cumpra o seu propósito. Se você nasceu numa família disfuncional, creia, você não nasceu na família errada. Há um propósito para todas as coisas. A sua família tem um propósito. Você não está aí por um acaso nem por um engano de Deus. Não, você está aí por um propósito. Rompa com esse padrão. Seja o primeiro da sua família, se você não teve um pai de verdade, se você não teve uma mãe responsável, se você não tem irmãos que colaboram, irmãos amorosos, afetuosos, se você não conhece o seu pai, se você não teve o prazer de conhecer a sua mãe, valorize quem criou você, honre quem te criou, quem conduziu você e faça diferente. Faça como Jefté, procure ajuda, procure curar as suas emoções, as suas lembranças, faça o caminho, né? Reconstrua de maneira agradável aos olhos de Deus. Jefté tinha uma coisa essencial, que era o temor a Deus, e isso fez toda a diferença. Sansão também temia a Deus, tanto é que cumpriu seu propósito. Moisés, né? Moisés é o que inspira, né? Ele inspira até hoje e cumpriu o seu propósito, cumpriu o chamado de Deus. Reavalie, nós estamos vivendo num momento tão delicado, né? Nós estamos aprendendo o novo normal. E o novo normal é em família. Reavalie a sua vida, reavalie até agora o que vale a pena, não vale a pena, o que a gente pode fazer para melhorar. Use as ferramentas. Jefté, Moisés, Sansão, nenhum deles tinha a tecnologia ao seu favor. Nós estamos em vantagem, nós temos a tecnologia, então você pode se preparar, né? Você pode ser aquilo que Deus, você precisa ser o que Deus planejou para você. E isso você descobre com as suas habilidades, com seus dons e talentos, o que é fácil para você fazer, o que você faz com facilidade, o que é difícil para um é fácil para outro, e aí você já vai norteando. Cumpra o propósito de Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Não nascemos por um acaso, não estamos no país errado, não estamos vivendo na época errada. Deus faz tudo certo, tudo certinho. Agora, nós precisamos entender, identificar aonde é a nossa participação nesse universo todo, como vamos exercer o nosso propósito. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. E escolha cumprir o propósito. Não passe aqui por essa terra sem marcar a sua história. Moisés, Jefté, Sansão, eles estão na galeria da fé, citada pelo autor aos Hebreus. Nós também vamos compor a galeria da fé dos nossos dias. Quem sabe você é um novo Moisés, um Jefté, que vai estar aí organizando a nação, né? Quem sabe? Cumpra o seu propósito, não tenha medo, procure ajuda, rompa com as limitações,
sejam limitações físicas, intelectuais, familiares. A gente tem como romper. Não se justifique pela família que você tem. Faça o máximo que você puder para romper padrões que te aprisionam, que te limitam, que não te deixam seguir. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem na paz. Tchau, tchau.